Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que bênção que o Senhor nos concede essa oportunidade de aprendermos da sua palavra, diretamente dele, queridos. Olha que coisa linda. Nós não estamos aprendendo de algum técnico, de alguma pessoa que estudou um pouquinho mais, de algum filósofo, de alguma pessoa que sabe fazer as coisas, algum governante, algum rei ou algum ícone, do passado. Não, nós estamos aprendendo direto do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Veja, se isso não é um privilégio, eu acho um privilégio que nós podermos aprender com o Senhor, Ele permitir que a gente tenha acesso à sua palavra revelada e traga aos nossos corações. E nós estamos dentro da nossa série aprendendo com o profeta Miqueias, querido. E aí, você tem aprendido também com Miqueias? Você lembra das ministrações passadas? Falamos um pouquinho sobre lamentar os pesos e as consequências, aquilo que as pessoas estão tomando como decisão. Falei um pouquinho também na semana passada sobre como que a gente suportar a pressão do mal. Então tudo isso nós podemos aprender com o profeta Miqueias, querido. Se você perdeu algum dos nossos vídeos, alguma das nossas ministrações, entre no nosso canal, Pastor Wagner Flauzini, você vai ter essa e outras ministrações que vão abençoar a sua vida. E eu queria dar continuidade a essa série tão especial, aprendendo com o profeta Miqueias. E você sabia que o profeta Miqueias, ele nos ensina também, queridos, com base, trazendo como figura, dá pra gente usar, como figura, os jogos da Copa que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto eu estou aqui trazendo essa ministração para você. Nós estamos dentro desse tempo. Começou a Copa do Mundo, existe ali, querido, muitos times de futebol jogando um contra o outro para ver quem será o vitorioso. E a reflexão de hoje dá para a gente trazer como figura essa Copa que está acontecendo. Nessa semana aconteceu um jogo entre a Espanha e Cabo Verde. O jogo acabou empatado em 0-0. Antes desse jogo começar, as pessoas faziam as suas previsões achando que a Espanha ia golear ou pelo menos ganhar de Cabo Verde, porque Cabo Verde não tem toda essa tradição dentro do futebol como a Espanha tem, com os melhores jogadores que jogam ali nas melhores ligas da Europa. Então as pessoas estavam prevendo que isso aconteceria. Começou o jogo e aí as coisas foram se desenvolvendo. A gente viu uma grande atuação do goleiro, que estava ali e não deixou entrar nenhuma bola. E no decorrer do jogo, eu não sei se aconteceu com você, mas acontece comigo normalmente. Quando as coisas começam a correr por esse lado, a gente vê aqueles que são menores, eles conseguindo segurar os que são maiores, Então a gente começa a mudar de lado. A gente acha que vai ser uma aula de futebol, daquela equipe tradicional, mas quando eles não conseguem, a gente muda de lado. E de uma hora para outra, a gente começa a torcer pelo mais fraco. Já aconteceu isso com você? Assistindo uma partida de futebol, sabendo que nem foi essa, entre Espanha e Cabo Verde, sabendo que Cabo Verde é mais fraco, e daqui a pouco você achava que ia ter lá um show de futebol da Espanha, mas você vê a resistência do mais fraco, e aí você começa a torcer por ele. Não aconteceu isso? Você já teve essa experiência, não uma experiência que todos nós temos? Quando a gente vê aquele que é mais fraco, nós começamos a torcer por ele. E você sabia que Deus também, Ele torce pelo mais fraco? Ele torce e mais do que isso, Ele ajuda, Ele impulsiona o mais fraco. Nós temos tantas e tantas histórias na Bíblia, onde o Senhor foi falar, foi chamar justamente o mais fraco. E esse mais fraco, com a ajuda de Deus, pôde fazer coisas incríveis. Você lembra da história de José? José, quando ele vai para o Egito como um escravo, ele é um menino, ele tem lá seus 15, 17 anos, e ele passa muito tempo até chegar a ser o governador daquele local. Você lembra da história de Davi? Davi também, queridos, quando ele vai enfrentar o Golias, o gigante Golias,
e nós estávamos ali e o Senhor estava ali com quem? Com o mais fraco. Você lembra da história de Gideão? Aquele que estava, queridos, malhando trigo, escondido numa caverna, e o Senhor vai lá, o encontra e fala: varão valoroso. E então o Senhor estava ajudando. E sempre foi assim, que do reino de Israel, o reino de Judá, o povo, que saiu do Egito, eles eram sempre os mais fracos. E o Senhor estava lá do lado, ajudando, impulsionando, abrindo os caminhos, porque o Senhor torce pelo mais fraco, querido. Mas eu queria trazer esse entendimento para nós, porque olha só aonde a principal pessoa, o centro da Santa Bíblia, ele nasceu. Está lá também, era uma profecia de Miqueias sobre o local onde o Senhor Jesus iria nascer. Olha o que ele fala lá em Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está fazendo aqui uma profecia, dizendo onde o Cristo ele deveria nascer. E depois, quando Jesus ele nasce dentro de uma manjedoura, você lembra? O mais fraco. Ele nasce justamente dentro de Belém, dentro dessa cidade, que era a menor dentre as milhares de Judá. Deus escolheu sempre, queridos, os mais fracos. Deus sempre escolhe aqueles que não podem sozinhos, para que Ele possa fazer com que essas pessoas, através do seu poder, que fique muito nítido isso, que foi através do poder de Deus, que as pessoas alcançaram e fizeram algo que foi completamente incrível. Se nós olharmos mesmo para a história do Senhor Jesus, ele nasce dentro de uma manjedoura, dentro de uma família pobre, dentro de uma família que ninguém conhecia, As pessoas esperavam que o Cristo nascesse dentro de um berço de ouro e na verdade ele nasce e ele cresce escondido de todo mundo. Depois ele vai e reúne os seus discípulos, ele acaba fazendo lá o seu trabalho, mas não é reconhecido mundialmente nem nada, acaba numa cruz, E aí vem os seus discípulos, que também não eram pessoas de altíssimo padrão, e eles acabam mudando esse mundo, e nós repartimos o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas tudo começou com muita fraqueza, tudo começou com muita pequenez, tudo começou sem forças, queridos, e uma dependência intensa de Deus. É claro que em muitos momentos na Bíblia o Senhor escolheu aquela pessoa que era fraca, aquela pessoa que tinha limitações evidentes em sua vida, ou estava em uma escala muito baixa socialmente, ou não tinha recursos, ou tinha até alguma enfermidade, ou tinha algum outro problema que fazia com que ela não pudesse sozinha vencer e fazer algo para Deus. Deus escolheu para deixar-nos como uma figura. Não é que Deus, no nosso tempo, está procurando apenas as pessoas das classes mais baixas, as pessoas que não têm cultura, as pessoas que não tiveram oportunidade em uma escola, as pessoas que de repente nasceram em um lar aonde não tinha lá os recursos financeiros, os bens materiais. Claro que não. O que o Senhor está mostrando para a gente é que Ele tem prazer em trabalhar com os fracos, com os limitados, mas principalmente com aqueles que se reconhecem dessa forma. Não importa a classe social que você ocupa, não importa o seu nível de cultura, o seu nível de conhecimento, se você tem recursos materiais ou não, recursos financeiros ou não, não importa nada disso, querido. O que importa é que se você se reconhece como alguém frágil, é se o seu coração, você entende da sua limitação. Se não é um ataque para você, por exemplo, falar que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que nós fomos feitos do pó da terra, queridos. O pó da terra é tudo que tem de mais fraco, é tudo que tem de limitado, é tudo que tem de pequeno nessa terra, e o Senhor nos fez do pó da terra. Então essa é a nossa constituição, ou seja, faz parte da nossa constituição. É claro que nós temos o sopro divino que nos deu o fôlego de vida, mas a nossa constituição material é justamente essa fraqueza. Queridos, esse é o ponto crucial.
para que o Senhor possa atuar com poder em nossas vidas e também através das nossas vidas. Nós percebemos ao longo da Bíblia que o Senhor fez questão de usar aqueles que são mais fracos para que o seu poder ele pudesse ser evidente na vida das pessoas e que essas pessoas servissem como testemunho para as outras de que quem estava agindo ali é o Senhor, era realmente o Senhor nosso Deus, a forma como ele estava se manifestando na história particular das pessoas ou na história do seu povo. A maior luta que o Senhor vem travando justamente desde a construção do ser humano, desde a construção das suas criaturas, quer sejam espirituais ou físicas, é contra o orgulho, queridos. O orgulho que nos mantém independentes de Deus. Voltando à nossa figura do futebol, você já ouviu falar daquela seleção ou daquele time de futebol que entra em campo, o pessoal fala de salto alto? O que significa essa expressão, entrar no campo de salto alto? Significa aquelas pessoas que entram com arrogância, aquelas pessoas que entram achando que a qualquer momento eles vão fazer lá o gol, eles vão fazer com que o seu time seja vencedor. E aí eles encontram do outro lado alguém pequeno e que se reconhece, sabe que é pequeno e joga como um time pequeno, queridos, né? E aí, sabendo que está enfrentando alguém que é maior, que é mais poderoso, você percebe então que as pessoas passam a torcer por esse que é menor, porque o que nós queremos é ver justamente, né, o menor derrotando o maior, como nós temos a experiência na história e principalmente na palavra de Deus. A luta principal, queridos, é contra o orgulho que o Senhor trava, que o seu espírito trava. Sempre que eu dou atenção ao orgulho, eu declaro independência de Deus, eu me vejo como alguém forte e capaz de seguir a minha jornada nessa terra sem Deus, e aí eu não posso contar com a torcida de Deus, ou melhor, eu não posso contar com a sua ajuda, porque o forte, o independente, não precisa de ninguém, não precisa de ajuda das pessoas, e isso faz com que Deus ele seja afastado por livre-arbítrio da vida, que está sempre se olhando com orgulho, achando que pode todas as coisas. Mas quando o Senhor ele encontra um coração que se reconhece como fraco, queridos, é com esse coração que o Senhor vai andar. Quando o Senhor encontra humildade, quando o Senhor encontra simplicidade, quando o Senhor encontra pessoas que sabem de qual matéria eles são feitos, que eles são limitados, que eles são frágeis, e isso não faz com que a sua moral, o seu valor vá lá embaixo, porque isso também é uma resposta do orgulho. Mas sabem simplesmente, com clareza, com realidade, quem eu sou. Eu sou feito do pó da terra e eu preciso sim, todos os dias, da ajuda poderosa de Deus. Pronto, tá aí um coração fraco. É por esse coração que o Senhor vai torcer, é esse coração quem ele vai ajudar, queridos. Da mesma forma como você, quando está assistindo uma partida de futebol, você começa de uma hora para outra torcer para o time mais fraco. Você, queridos, também pode ter a certeza que quando Deus ele encontra aquele coração frágil que tem a característica, né, da humildade, que sabe realmente quem é e que precisa da sua ajuda, a essa pessoa Deus estará ao seu lado, torcendo, ajudando, levantando, abrindo as portas, porque é o poder dele que age na nossa fraqueza, né? Como diz o apóstolo Paulo ali em Romanos 7:8, que é o poder do Senhor que vai agir na nossa fraqueza. Por isso que a sua graça nos basta. Querido, se você quer a ajuda de Deus, coloque-se do lado de quem é fraco no seu interior, quem se reconhece com humildade e simplicidade, reconhece as suas limitações e a sua fraqueza. Dessa forma, Deus ele vai estar ao seu lado, ele vai se levantar para fazer com que a sua vida seja abençoada. Queridos, ele vai à frente, ele vai fazer com que os seus sonhos se realizem, mas o seu coração tem que entender que Deus torce pelos fracos. Deus abençoe a sua vida e a sua família.